Olá, olá, caras e caros ouvintes do Ogro Historiador. Aqui quem vos fala é Hugo Davi e estou aqui para mais um episódio do Unguento do Ogro, sua pequena dose de história. Antes de tudo, queria convidá-las a seguir os nossos perfis nas redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook e agora mais recentemente no Twitter com o perfil @historiadorogro. E também a nos apoiar, caso você possa e queira fazer uma colaboração. Você pode fazer isso a partir do Catarse, catarse.me/ogrohistoriador. Você colabora a partir de R$5 e ajuda muito no nosso projeto. Também gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores e dizer que você pode também, além de nos apoiar financeiramente, curtir e compartilhar o nosso conteúdo para que assim a gente possa atingir a mais pessoas e propagar aí o conhecimento histórico como temos feito. Curta, compartilhe, comente lá nas nossas publicações se você gostou, se não gostou, dê-nos sugestões, assine também a nossa newsletter para que você possa ter acesso aí a todas as novidades que postamos. Pois bem, neste unguento, para quem acompanha os que eu tenho publicado aqui pelo Ogro, tenho feito uma série sobre história e alimentação, uma série temática sobre história e alimentação, e hoje eu continuarei nesse mesmo ritmo, nessa mesma linha. O tema de hoje, pensando no dia em que esse unguento será lançado, no domingo de Páscoa, dia 4 de abril de 2021, resolvi falar um pouco sobre o papel da alimentação aí nesses ritos, nesse simbolismo cristão, católico, e essas práticas alimentares em volta, em torno desses eventos, desses acontecimentos. Então, falar sobre penitência e aleluia, do alimento à Eucaristia. No ar, mais um podcast do Ogro, um oferecimento Ogro Historiador. Primeira coisa é que a Páscoa ela está no centro da liturgia católica. O evento mais importante aí dentro desse calendário litúrgico religioso é a Páscoa. E ela está inserida num contexto ali da Semana Santa, dos ritos da Semana Santa, e a Páscoa aí seria então a iniciação de um novo tempo litúrgico, justamente o domingo de Páscoa, e a Semana Santa, que representa a paixão, morte e ressurreição de Jesus. A missa, os ritos da Semana Santa, na realidade a quaresma termina no domingo de Ramos e ali inicia-se o período da Semana Santa que termina no domingo de Páscoa. Mas os ritos mais importantes dessa semana, chamada Semana Santa, acontecem a partir de quinta-feira, onde se representa a última ceia, dentro da chamada missa de lava-pés, que visa reproduzir aí, emular o ato de Jesus ao lavar os pés de seus apóstolos, demonstrando humildade perante o mundo e perante os seus companheiros. Esse ato acontece durante uma refeição, o que nos leva ao tema de hoje. Uma vez que nós estamos aqui abordando a história da alimentação, é muito importante pensarmos como esse rito, tudo isso acontece em torno de uma mesa, durante uma refeição, em que Jesus, além de lavar os pés de seus discípulos, anuncia a eles o que virá a acontecer. Talvez um dos episódios aí mais interessantes e emblemáticos é quando ele diz que um dos discípulos o irá trair ainda esta noite, no caso na noite desta última ceia, também chamada de Santa Ceia. E durante essa refeição, durante esse momento aí de comensalidade, Jesus institui, segundo a doutrina católica, o maior mistério da fé, que é a Eucaristia. Jesus, então, teria dito aos seus discípulos: tomai e comei, este é o meu corpo, e também tomai e bebei, isto é o meu sangue, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Esses são os dizeres em que o sacerdote, durante a realização da missa, e esse certamente é o ponto alto da missa, a liturgia eucarística, em que o sacerdote, possuído pelo Espírito, consagra o pão e o vinho, transformando esses dois alimentos em corpo e sangue de Jesus. A ideia da transubstanciação ela é fundamental e nós veremos isso
na reforma do século XV, né, o questionamento sobre a ideia da transubstanciação, que é justamente a transformação de uma matéria em outra matéria. Dentro do cristianismo católico apostólico, não é uma metáfora. Trata-se realmente de uma alteração de substância. O pão se transforma em corpo, o vinho se transforma em sangue. Então isso tudo emula o quê? Uma refeição, né? E é sobre essa ideia da refeição que eu quero refletir um pouco aqui nesse ungüento. Esses ritos, eles remontam à Idade Média, né? Quando a Eucaristia ela passa, de fato, a ser o centro dessa vida religiosa da cristandade como um todo. Então vou me ater aqui sobretudo no período chamado ali de Antiguidade Tardia, Alta Idade Média, ou seja, antes do ano 1000, né, no primeiro milênio aí da cristandade. E aí nós vamos ter uma grande oposição entre um banquete, uma refeição inicial do cristianismo ou da Eucaristia, e as penitências da quaresma, do período quaresmal. Afinal de contas, a Semana Santa inicia-se, como eu disse antes, no Domingo de Ramos, que representa a chegada de Jesus a Jerusalém, depois de ter passado 40 dias no deserto, sofrendo tentações e passando por provações, inclusive necessidades físicas, como principalmente a necessidade de alimentos. E nesse momento eu trago uma cantiga para vocês que se chama Fala La Laniera, e ela foi composta, né, ela foi musicada pela Camerata Antiqua de Curitiba, num projeto super interessante, que é chamado de Medievo Sertão, né, em que eles trazem um cancioneiro medieval, cancioneiro de Uppsala, e eles fazem, né, todo um trabalho de recomposição dessas músicas, enfim, e é muito interessante. Então, já fica aí a dica para vocês, para pesquisarem aí nas internets, vocês conseguem encontrar essa cantiga. E em um desses momentos dessa cantiga, ele fala que na quaresma, o eu lírico, né, diz que na quaresma não come nada. E aí o papel da penitência alimentar durante esse período quaresmal e depois, né, a aleluia que acontece no sábado depois da morte de Cristo, a morte de cruz, e antes da ressurreição efetiva, em que ele se encontra aí no reino dos céus. Pois bem, então essa ideia, né, do banquete, da refeição, é que eu quero trazer, porque até o século X, ou seja, até ali por volta da virada do ano 1000, nós temos uma ideia muito interessante acerca da alimentação, porque ela era, né, nós temos aí relatos de que essa alimentação ela era abundante e variada. Ao contrário do que quando a gente pensa em Idade Média, né, nós imaginamos aqueles feudos e toda aquela situação em que só se come pão e se bebe vinho e de vez em quando um porco. Não. Nós temos aí evidências de que a alimentação, sobretudo, vamos pensar ali, né, na região da Europa Central, da França, principalmente, em que essas refeições eram extremamente variadas e completas, né, e robustas, tanto variadas em nutrientes. E essas evidências são arqueológicas porque nós percebemos pela composição dos ossos, pelo formato dos dentes, de que essas pessoas tinham de fato uma alimentação variada e completa e realmente abundante. A partir do ano 1000 nós vamos ver uma redução disso até chegar ali no século XIV, né, a grande fome do século XIV, no contexto ali da crise desse século, que inclui também a chamada peste negra. Mas enfim, a partir do século X nós também vamos começar a observar uma valorização do jejum, né, da abstenção, da penitência como sinal de humildade, como sinal de submissão a um bem maior. E certamente a observância desse jejum vem com o exemplo cristológico da quaresma, em que ele foi privado de tudo. E aí nós vamos ver aí em várias agiografias a valorização, a partir do século X, a valorização intensa do jejum e da penitência e da moderação alimentar. Mas antes disso, o que nós observamos é uma grande prevalecência dos costumes franco-germânicos. Nós vamos ter ali dos merovingios, dos carolíngios, um culto muito grande à abundância alimentar, sobretudo de carne. E aí é um ponto interessante onde eu queria chamar a atenção. Afinal de contas, se a gente voltar lá na ideia da Santa Ceia, nós temos a figura do pão, nós temos a figura do vinho. Mas as penitências
quaresmais até os dias de hoje, né? Eu não estou fazendo uma ligação direta sobre isso. É claro que desde os carolíngios até os dias de hoje, muita coisa aconteceu na história da humanidade, mas nós podemos propor algumas aproximações e algumas reflexões nesse sentido. Mas a ausência de carne nesse processo, ela é sintomática. Outro ponto, quando nós pensamos nessa vivência medieval, né, ou carolíngia, merovingia, dessa realidade. O consumo de carne ele era extremamente comum, sobretudo nas classes altas, né, entre os nobres, a carne de caça, uma vez que a caça ela fazia parte do treinamento militar, eu estou colocando isso entre aspas, do treinamento militar da nobreza, e também representava, né, uma dominação ou uma imposição ideológica social, né, desse grupo em relação aos demais, caso sejam os camponeses ou mesmo os eclesiásticos. Então nós vamos viver um verdadeiro culto ao estômago nessa cultura carolíngia, nessa cultura germânica ou pagã, entre aspas também, uma vez que essa terminologia pagã é dada pelos cristãos em relação aos não cristãos ali nesse período da Alta Idade Média. Pois bem, além dessa questão da carne, como eu mencionei, carne fazendo parte dessa vida germânica, entre aspas, pagã, nós também vamos ter a questão do álcool. O álcool, ele se torna um valor cristão nesse contexto. Justamente porque, quando Jesus toma o vinho, o cálice de vinho, e diz que ali é o seu sangue, ele propõe uma moderação também nesse álcool. E ele afasta, nessa cultura medieval, né, carolíngia, merovingia, essa ideia do álcool, ela está relacionada aos deuses. E não só, também nós vamos ver isso em relação ao próprio Império Romano, lá no cristianismo primitivo, em que o valor do álcool para o cristão ele tem uma diferença em relação aos pagãos. Claro, nós estamos falando aqui de afirmações identitárias. Então, o cristianismo ele passa a se afirmar a sua identidade perante os não cristãos através de hábitos, através de costumes. O que eu estou defendendo aqui é que esses hábitos e costumes estão relacionados também à alimentação. Volto à ideia da Santa Ceia. Então, essa oposição é que os cristãos não veem o álcool como um deus, apesar de que durante essa ceia Cristo teria se encarnado no vinho. Existe essa diferenciação e os cristãos vão utilizar o álcool com esse matiz. Acontece que, eu falei da realidade carolíngia, merovingia, nós estamos falando por volta entre o século VI, VII, VIII, mas a partir do século X e do século XI, o que vai acontecer é uma tentativa de revisão desses valores. E essa revisão ela acontece sobretudo por meio dos monastérios. É nos monastérios em que o consumo de carne ele começa a ser ressignificado. A caça ela não é tão importante e a produção de alimentos de proteína animal, né, para o consumo, ela também não é comum nesses monastérios. O que as regras vão dizer, muitas vezes, é a prevalecência do pão, né, e também das verduras e dos legumes. A grande diferença que a gente pensa em relação à carne é que a nobreza ela tinha a característica de comer a carne de caça e principalmente assada, e os camponeses e outros estamentos sociais comiam carnes domesticadas e carnes cozidas em utensílios, como panelas ou, enfim, outras técnicas. Isso é um símbolo de nobreza. A carne cozida sem panela, sob fogo, que demonstra força, demonstra poder dessa nobreza, enquanto que a carne cozida junto com outros legumes, outros alimentos, acaba demonstrando que se faz parte de outro grupo social. De modo que a carne para os camponeses, ela é apenas um complemento, enquanto que para a nobreza ela é o centro, né, da alimentação. O que nós vamos pensar assim, a respeito dessa carne? Como a abstenção da carne, a falta da carne, ela se torna importante na construção dessas identidades cristãs durante esse primeiro milênio, ali na virada do século X. Durante o período da Quaresma, até hoje, nós podemos observar aí por inclusive comerciantes que falam sobre o grande aumento na venda de peixes durante esse período, justamente porque ainda hoje, entre os cristãos católicos, mesmo os não praticantes, abster-se da carne durante o período da Quaresma e de outros alimentos também é uma tradição bastante importante. Esse retorno vem a partir
do final, né, do período quaresmal ou da sexta-feira que marca a paixão de Cristo. Isso nós podemos pensar nessa construção identitária medieval da cristandade justamente nesse ponto da questão da carne. Os monastérios vão começar a diminuir o seu consumo e pregar a abstenção. E como eu falei da questão da nobreza e a abstenção de carne, ela vem como uma punição nesse período ainda carolíngio e merovingio, ela é vista como punição. E essa transformação da falta de carne, a abstenção de carne, a abstenção compulsória de carne ou voluntária, né? Quando eu falo abstenção compulsória, porque haviam penas nos códigos, a gente vê códigos penais aí, por exemplo, na lei sálica, justamente de proibir a pessoa de comer carne seria aí uma pena por um crime cometido. Essa punição ela poderia ser circunstancial ou permanente, isso dependia da gravidade do delito. E além dessa questão da abstenção compulsória ou permanente do consumo de carne, nós teremos aí a partir do século XI uma valorização dessa abstenção de forma ritual dentro dos monastérios, ou seja, abster-se da carne para purificar o espírito ou o seu corpo e manter-se longe dos prazeres da carne, literalmente e figurativamente. E aí, essa tentativa de afastar-se desses ideais tem um componente identitário muito importante, porque a igreja cristã, a igreja católica, passa a querer se afastar desses hábitos carolíngios, desses hábitos, entre aspas, pagãos, já que esse grande consumo de carne dos carolíngios vinha justamente de rituais pagãos, em que esse consumo acontecia também de forma ritual. Pois bem, por hoje eu acho que é isso, né? O que tinha que começar essa reflexão. Em outros ungüentos nós podemos dar continuidade a esse pensamento, né? E de como essas transformações acontecem ao longo do tempo. Espero que tenham gostado. Curtam o nosso conteúdo, compartilhe. Se você quiser fazer algum comentário, faça isso no post desse episódio. Até a próxima. Muito obrigado e tchau, tchau.